O Deserto dos Tártaros, de Dino Buzzati. Capítulo 1. Nomeado oficial, Giovanni Drogo deixou a cidade numa manhã de setembro para alcançar o Forte Bastiani, seu primeiro destino. Pediu que o acordasse ainda de noite e vestiu pela primeira vez o uniforme de tenente. Quando terminou, olhou-se no espelho à luz de um lampião de querosene, mas sem sentir a alegria que imaginava. Na casa reinava um grande silêncio. Ouviam-se apenas vagos rumores vindo do quarto vizinho. Sua mãe estava se levantando para despedir-se dele. Era aquele o dia esperado há anos, o começo de sua verdadeira vida. Pensava nos míseros dias na academia militar, lembrou-se das amargas tardes de estudo quando ouvia lá fora nas ruas passarem pessoas livres e presumivelmente felizes. Dos serões de inverno nos dormitórios gelados, onde pairava estagnado o pesadelo das punições. Lembrou-se do sofrimento de contar os dias um por um, que pareciam não acabar nunca. Agora, finalmente era oficial. Não tinha mais de consumir-se sobre os livros, nem de estremecer a voz do sargento. Tudo isso também já havia passado. Todos aqueles dias que então lhe pareceram odiosos haviam se consumado para sempre, formando meses e anos que nunca mais se repetiriam. Sim, agora ele era oficial. Teria dinheiro, belas mulheres. Quem sabe olhariam para ele. Mas no fundo, percebeu Giovanni Drogo, o tempo melhor, a primeira juventude, provavelmente acabara. Assim Drogo fitava o espelho, via um débil sorriso no próprio rosto, de quem em vão tentava gostar. Que coisa sem sentido! Por que não conseguia sorrir com a necessária despreocupação enquanto se despedia da mãe? Por que nem mesmo prestava atenção às suas últimas recomendações e mal conseguia perceber o som daquela voz tão familiar e humano? Por que vagava pelo quarto sem um nervosismo que não lhe levava a nada, sem conseguir achar o relógio, o chicote, o cap, que no entanto se encontravam no mesmo lugar de sempre? Não estava certamente indo para a guerra. Dezenas de tenentes como ele, seus velhos companheiros, deixavam àquela mesma hora a casa paterna entre alegres risadas, como se estivessem indo a uma festa. Por que não lhe saíam da boca senão frases genéricas, vazias de sentido, dirigidas à mãe, em vez de palavras afetuosas e tranquilizantes? A amargura de deixar pela primeira vez a velha casa, onde nascera para a esperança, os temores que traz consigo qualquer mudança, a comoção de despedir-se da mãe, enchiam-lhe a alma, mas, sobretudo, isso pesava um insistente pensamento, que não conseguia identificar, como um vago pressentimento de coisas fatais, como se estivesse para iniciar uma viagem sem retorno. O amigo Francisco Vescovi acompanhou-o a cavalo pelo primeiro trecho da estrada. O tropel dos animais ressoava nas ruas desertas. Alvorecia. A cidade ainda estava imersa no sono. Aqui e ali, nos últimos andares, algumas persianas se abriam. Apareciam rostos cansados, olhos apáticos fitavam por um instante o nascimento maravilhoso do sol. Os dois amigos não conversavam. Drogo pensava em como podia ser o Forte Bastiani, mas não conseguia imaginá-lo. Não sabia sequer onde ficava exatamente, nem quanto do caminho devia percorrer. Uns haviam-lhe dito um dia a cavalo, outros menos, nenhum daqueles a quem perguntara estivera lá realmente. Às portas da cidade, Vescovi pôs-se a falar com vivacidade nas coisas de sempre, como se Drogo estivesse saindo para passear. Depois, a uma certa altura: "Está vendo aquele morro coberto de relva? Sim, aquele mesmo. Está vendo em cima uma construção?" dizia. "Já é um pedaço do forte, um reduto avançado. Passei por ali há 2 anos. Lembro-me como um tio meu, com um tio meu para ir caçar." Já haviam saído da cidade. Começavam os campos de milho, os prados, os vermelhos bosques outonais. Pela estrada branca batida de sol, avançavam os dois lado a lado. Giovanni e Francisco eram amigos. Tinham vivido juntos por longos anos com as mesmas paixões, as mesmas amizades, tinham se visto sempre, todos os dias. Depois Vescovi enriquecera e Drogo tornara-se oficial, e agora este sentiu quanto o outro ficara distante. Aquela vida fácil e elegante já não lhe pertencia, coisas graves e desconhecidas esperavam por eles. Seu cavalo e o de Francisco parecia-lhe. Tinham já um passo diferente, um tropel, o seu menos leve e vivo, com um fundo de ansiedade e de fadiga, como se também o animal sentisse que a vida estava para mudar. Haviam chegado ao topo de uma subida. Drogo virou-se para trás a fim de olhar a cidade contra a luz. A fumaça matinal erguia-se dos telhados. Enxergou de longe a própria casa. Identificou a janela do seu quarto.
Provavelmente as vidraças estavam abertas, e as mulheres ocupadas arrumando. Desmanchariam a cama, guardariam o armário e os objetos, em seguida fechariam as persianas. Por meses e meses ninguém ali entraria, exceto a paciente poeira, e nos dias de sol, tênues restos de luz. Eis mergulhado no escuro o pequeno mundo de sua meninice. A mãe o conservaria assim para que ele, ao voltar, ainda se reencontrasse, para que ele lá dentro pudesse continuar menino, mesmo após a longa ausência. De certo ela tinha uma ilusão de poder conservar intacta uma felicidade para sempre desaparecida, de impedir a fuga do tempo e de que, ao reabrir as portas e janelas, na volta do filho, as coisas viessem a ser como antes. Aqui o amigo Vescov despediu-se afetuosamente, e Drogo continuou sozinho pela estrada, aproximando-se das montanhas. O sol estava a pino quando ele chegou à embocadura do vale que conduzia ao forte. À direita, no topo de um morro, via-se reduto que Vescov lhe indicara. Não parecia haver ainda muito caminho a percorrer. Ansioso por chegar, Drogo, sem se deter para comer, impulsionou o cavalo já cansado pela estrada acima, que se tornara íngreme e encastrada no meio de abruptas ribanceiras. Os encontros eram cada vez mais raros. A um carroceiro, Giovanni perguntou quanto tempo faltava para chegar ao forte. "O forte?" respondeu o homem. "Que forte?" "O Forte Bastiani", disse Drogo. Por essas bandas não existe forte", disse o carroceiro. "Nunca ouvi falar." Evidentemente estava mal informado. Drogo retornou o caminho, sentindo uma sutil inquietude apoderar-se dele à medida que o sol avançava. Perscrutava os contornos altíssimos do vale para descobrir o forte. Imaginava uma espécie de antigo castelo com muralhas vertiginosas. Com o passar das horas, cada vez mais se convencia de que Francesco lhe dera uma informação errada. O reduto por ele indicado já devia ter ficado muito para trás, e aproximava-se a noite. Lá se vão, Giovanni Drogo e seu cavalo, diminutos, no flanco das montanhas que se tornam sempre maiores e mais selvagens. Ele continua subindo para chegar ao forte ainda durante o dia, porém mais rápidos que eles, do fundo, onde rumoreja o riacho, mais rápidos que eles sobem as sombras. A um certo ponto, elas estão justamente à altura de Drogo, na vertente oposta da garganta. Parecem por um instante reduzir sua corrida, como que para não desencorajá-lo. Depois deslizam por cima dos penhascos e dos rochedos, e o cavaleiro permanece embaixo. O vale inteiro já estava atulhado de sombras violeta, somente as nuas cristas relvosas, numa altura incrível, continuavam iluminadas pelo sol, quando Drogo viu de repente diante de si, negra e gigantesca contra o puríssimo céu da tarde, uma construção militar que parecia antiga e deserta. Giovanni sentiu o coração bater, pois aquele devia ser o forte, mas tudo, das muralhas à paisagem, transpirava um ar inóspito e sinistro. Deu uma volta ao redor sem encontrar a entrada, embora já estivesse escuro. Nenhuma janela estava acesa, nem se percebiam luzes de guaritas no topo das muralhas. Havia apenas um morcego que oscilava contra uma nuvem branca. Finalmente Drogo experimentou gritar. "Olá, alguém aí?" Da sombra acumulada aos pés da muralha surgiu então um homem, uma espécie de vagabundo e mendigo, com a barba grisalha e um pequeno saco na mão. Na penumbra, contudo, não se distinguia bem. Somente o branco de seus olhos emitia reflexos. Drogo fitou-o reconhecido. "O que está procurando, senhor?" perguntou. "Procuro o forte. É este?" "Não existe mais forte aqui", disse o desconhecido com voz afável. "Está tudo fechado. Já faz uns 10 anos que não há ninguém." "E onde fica o forte, então?" perguntou Drogo, repentinamente irritado com aquele homem. "Que forte? Aquele, talvez?" E o desconhecido estendia um braço para indicar alguma coisa. Numa fenda dos penhascos vizinhos, já encobertos pela escuridão, atrás de uma caótica escadaria de cristais, a uma distância incalculável, imerso ainda no sol vermelho do poente, como que saindo de um encantamento, Giovanni Drogo avistou um morro pelado, em cujo topo se via um traçado regular e geométrico, de uma singular cor amarelada, o perfil do forte. Tão longe ainda, quem sabe quantas horas de estrada, e seu cavalo já estava esfalfado. Drogo fitava fascinado e perguntava-se o que podia haver de desejável naquele casarão solitário, quase inacessível, tão separado do mundo. Que segredos ocultava, mas eram os últimos instantes, pois o derradeiro raio de sol destacava-se do longínquo morro, e acima dos torreões amarelos irrompiam as lívidas rajadas da noite nascente.